999355888. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Nutritivo, natural e extremamente saudável, o melado de cana Nolasco é bom para tudo. Para adoçar bebidas como chás, sucos e cafés, na preparação de receitas como bolos, caldas, tortas e muito mais. O melado Nolasco é rico em magnésio, potássio, selênio, manganês, ferro e cobre. Seu consumo diário traz inúmeros benefícios para a saúde e para quem pratica atividade física é um excelente energético. Use melado Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão 225. Melado é Nolasco. Essa é Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava e Clínica Proteus. São 7h02. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2019. Vamos agora conferir os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Campos recebe royalties com alta pela primeira vez no ano. Repasse previsto para hoje é de quase 31 milhões de reais, valor inferior ao de maio do ano passado. Dom Rifan esteve com Bolsonaro na solenidade que consagrou o país ao coração de Maria. E bênçãos e protesto campista em Brasília. Em evento na UENF, desenvolvimento regional em debate hoje e amanhã. No presídio Dalton Crespo, identificados suspeitos de execução em cadeia. Mais um vírus na praça. Circulação do Maiaro já gera preocupação. No Folha 2, hoje às 19 horas, no Cineclube Goitacá, apresentação do filme Joaquim, direção de Marcelo Gomes, e a apresentação é de Felipe Fernandes. No Folha no Ar, primeira edição, temos, como sempre, a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e do jornalista Luísio Abreu Barbosa, diretor de redação. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Luísio. Vamos agora comentar os nossos primeiros assuntos de hoje. E esses assuntos, a principal manchete da Folha: Campos recebe royalties com alta pela primeira vez no ano. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Luísio. Bom dia, ouvintes da Folha FM. Bom dia, Marco. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Tito e Sérgio Cunha, que estão presentes aqui no programa, no estúdio. E hoje vamos fazer uma coisa diferente. A gente já fez aqui com duas pessoas entrevistadas, né? Os professores Fernando Silveira e Rafael Crespo do Uniflu. E hoje vamos fazer com 3, né? Vamos falar sobre o evento que vai ser aberto amanhã, o Rio Agrocop, com a presença do governador Wilson Witzel, de 2 secretários estaduais, dois subsecretários, evento para discutir a produção agrícola da região no sistema de cooperativas, né? A própria presença do governador evidencia o quão importante é o evento. Vamos também ter a presença do prefeito Rafael Diniz, enfim, de várias pessoas ligadas aí ao setor agropecuário. Mas o assunto principal, né? Eu estou meio de desvantagem aqui porque eu estou 2 dias sem comparecer ao programa e no final de semana eu fiquei fora de campus, então o Arnaldo está bem mais atualizado do que outros assuntos. Mas, enfim, essa notícia aí é notícia aparentemente boa, né? Campos volta a receber royalties com
a gente vem registrando queda aí nesses primeiros meses, né, e volta a receber royalties com alta, mas enfim, alta, mas em relação ao mesmo mês do ano passado, ele registra queda, né, o mesmo mês de maio de 2018. Ainda não se confirmou a previsão feita ano passado de que esse ano a produção fosse ser elevada aos campos maduros e com isso puxar os royalties. Né, mas enfim, dos mares menor, Campos volta a receber os royalties aí com uma alta pela primeira vez no ano, né? E todos sabemos o quanto o orçamento do município depende, né, dos royalties das participações especiais de petróleo. Em relação a eventos também de economia na região, temos uma coisa importante que começa hoje, esse Fórum Regional de Desenvolvimento, que está sendo, começa hoje, esse seminário, ele vai hoje na UENF, né, no Centro de Convenções da UENF, e vai até amanhã, não é isso, Arnaldo? Isso, hoje e amanhã. Quem está organizando é o Vinícius Vieira, da presidente da Codenca, né? O Vinícius também, e o Vinícius, se eu não me engano, é um dos palestrantes do evento do Rio Agrocop de amanhã. Né? São dois eventos, assim, duas iniciativas distintas, mas que se integram aí pelo desenvolvimento econômico da região. Bom dia Luísio, bom dia Marco Antônio, bom dia ouvintes da Folha FM. Bom dia, claro. Esse evento de hoje e de amanhã, ele mostra uma política pública que está sendo pensada a nível regional. Eu acho que passou do momento de separatismo, de bairrismo. O norte fluminense, sobretudo, precisa de união num momento que a gente está passando, sobretudo sobre essa questão dos royalties de petróleo que está para ser discutida no Supremo Tribunal Federal, sendo para ser analisada em novembro. Então, um município do porte de Quissamã, com 25 mil habitantes, outro município como Italva, que é um pouco menor. São municípios que são pequenos demais no contexto político. Agora, quando você junta a região, você junta Campos e vai juntando a região, daqui a pouco você chega a um número aí de 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas, e você ganha uma representatividade muito maior, né? Você ganha mais peso. Esse consórcio integrado visa justamente isso. Só que ainda não são todos os municípios do norte e noroeste fluminense que estão integrados. A última adesão foi justamente a de Quissamã, que eu citei aqui agora. Mas hoje fazem parte do consórcio, além de Campos, que como o Luiz colocou, o Vinícius, que está à frente no consórcio. Você tem Quissamã, Cardoso Moreira, tem cidades também do Noroeste que estão fazendo parte desse consórcio, e a intenção é buscar soluções em comum, para problemas em comum para toda a região. Eu queria voltar um pouquinho no royalties, como o Luiz falou. O repasse ele é pequeno porque ele ainda é menor do que o de maio do ano passado, e essa comparação que a gente costuma fazer de um ano com o outro. Mas se a gente pegar até mesmo nesse ano, né, ele é a primeira alta, mas ele ainda é muito baixo, porque o menor repasse foi de 27,6 no mês passado, no mês de abril. E esse mês foi de 31,8. Mas, por exemplo, janeiro foi 33, janeiro, fevereiro e março, apesar da queda, foi tudo na casa de 33 milhões. Então ainda é um valor baixo. E o que puxa o valor do royalties nesse mês foi a variação do dólar. O câmbio estava na casa de 3,75 e isso acabou aí fazendo esse valor ficar um pouquinho mais alto nesse mês, embora, volto a destacar, ainda é um valor abaixo do esperado. Como a Luiz falou, 2019 a projeção era de uma recuperação de royalties, sobretudo pelo contexto mundial, com dólar mais alto, né, e o preço do barril de petróleo um pouco mais alto do que anteriormente. Ninguém esperou que o Brasil fosse estar com a economia tão atrapalhada como está, né, esse ano. É, né? Verdade, Luiz, é verdade. O preço do dólar, ele está com perspectivas inversas em relação a nacionais. O preço do dólar está subindo e a perspectiva do PIB está baixando, que é uma combinação muito ruim para o país, né? Mas especificamente em relação ao dólar, quer dizer, a gente, se for olhar só pelo aspecto de campos da região, quanto mais alto tiver o preço do dólar, mais entra de royalties, né? E para exportação também às vezes é bom, né?
Para exportação. Para a economia do país, quer dizer, a relação dólar-real é ruim, mas ruim. Mas para quem depende de petróleo como a gente, quer dizer, tem esse aspecto, digamos, positivo. Agora, não sei se vocês falaram aqui, um dia estava fora aqui de Campos, vocês falaram sobre a morte de Niki Lauda? Falaram ontem. Falei né? ontem. Falamos bem passando, né? Falei ontem, inclusive, a repercussão no mundo, né, Luiz? É um negócio impressionante, porque o Niki Lauda, as pessoas dizem, ele teve uma sobrevida, não, ele teve uma supervida. Depois daquele acidente que ele comentou que ele ouviu toda aquela... o padre dando extrema-unção. Ele botou o padre para fora, né? Botou para fora e ele estava com os pulmões todos comprometidos, porque ele inalou muito aquela fumaça. E ele voltou e foi campeão. 2 vezes campeão. 2 vezes depois. É impressionante Porque o Piquet disse uma coisa, Luiz, vou aproveitar aqui, que daqui a pouco a gente tem uma entrevista importante para acelerar o primeiro bloco, mas o Piquet disse uma coisa importantíssima: todo piloto, quando sofre um acidente, ele tira um pouquinho o pé do acelerador, e essa tirada de pé do acelerador causa a ele 0,3 de segundo ou 0,2 de segundo, que não é muito no geral, mas é o suficiente para ele já não ser tão competitivo como ele era antes. E o Niki Lauda superou isso, né? Eu não vi o Lauda. Pra ser sincero, eu me lembro, se eu tenho a memória muito vaga do acidente dele. Eu tinha 4 anos, mas eu me lembro de ver na televisão uma imagem de um carro pegando fogo, com um piloto dentro e de piloto socorrendo. Memória muito vaga. Então eu não me lembro muito bem de Lauda nessa primeira fase dele. Mas ele, há que se destacar, que é uma coisa, acho que inédita no história do automobilismo, ele 45 dias ele teve boa parte do corpo queimado, com 45 dias do acidente, ele já estava pilotando de novo, o rosto dele ficou desfigurado, né? E ele em carne viva ainda, ele colocando capacete, e ele perde ele já era campeão do mundo, ele fica campeão do mundo em 75, o acidente foi em 76, ele volta, tinha uma vantagem sobre Jimmy Hunt, tem um filme bom, que eu recomendo. Bom, Rush no Limite da Emoção. É um ator alemão, faz ele, como é o nome daquele ator? Aquele ator louro, que faz o Thor? Que fez o Thor. Não sei o nome. Como é que é? Você falando é complicado de entender. Reproduzir pior ainda. Mas o ator do Thor, que faz o Jimmy Hunt, e ele perde aquele campeonato, ele tinha uma vantagem grande sobre o Jimmy Hunt, ele perde porque no GP do Japão ele fala que estava muito seguro, eu não sai da corrida e o Jimmy Hunt continua e vence, mas ele ganha no ano seguinte, e depois ele para, e aí ele volta nos anos 80, e aí é a fase que eu lembro dele. Exatamente. Niki Lauda. E eu me lembro que criança, assim, ele foi campeão do mundo, tricampeão do mundo em 84. Isso deve ter sido 83, mais ou menos. Eu fui a Jacarepaguá ver um treino. E imagina uma criança de sei lá, 83, eu tinha 11 anos, ver um treino de Fórmula 1 em Jacarepaguá. E era uma coisa que eu estava acostumado a ver corrida pela televisão, e você viu ao vivo uma coisa completamente diferente, né? Tipo, lá vem Prost, bum! Já foi. Foi Prost. E você não vê, você vê muito mal a cor do carro. É o que você consegue ver. E o barulho dos motores, eu lembro disso, um barulho ensurdecedor. Assustador. Um barulho assustador. São eu motores... fui algumas vezes no de São Paulo, assustador. Interlagos, né? Interlagos. Um motor potentíssimo, logicamente não tem silencioso, que até quanto mais peso é pior para o carro, né? E ele foi campeão em 84 tricampeão. Depois para no ano seguinte, 85 ele corre. Agora, eu acho que Lauda assim, foi um dos maiores pilotos que eu já vi. Eu acho que os pilotos que eu vi correr, eu acho que Senna foi o mais arrojado, mais veloz. Prost, o mais técnico, o maior sentador. Impressionante. Ele é professor, né? Prost, você sabia que era ele, porque naquela câmera que vinha do cockpit de trás, a mão dele não tremia. A mão de Prost era... Eu sabia por isso, né? Senna era toda aquela divisão tensa, né? Prost era... E talvez o Lauda tenha sido um meio termo entre os dois. Dizem que o Lauda, antes do acidente, era como Senna. Era muito arrojado, piloto veloz.
Depois do acidente ele se torna um piloto mais técnico, né? Agora, os dois tinham uma característica que era falha de Senna, né? Eles eram grandes acertadores de carro. Isso. Senna nunca foi um grande acertador de carro. Tanto que quando o Prost sai da McLaren, Senna não consegue manter a McLaren lá em cima. Senna era o melhor piloto do mundo com carro pronto, mas ele não era bom para acertar carro. Interessante do Niki Lauda é que ele, quando ele voltou nos anos 80, ele tinha estreitado a amizade dele com Emerson Fittipaldi. Ele trouxe para a pista uma das maiores qualidades do Emerson, que foi a paciência. O Emerson tinha uma paciência absurda, que o piloto não tem muita paciência. O piloto quer, né? O Emerson esperava até o erro o Jack Stewart dizia isso, não tem coisa pior numa corrida do que você olhar no retrovisor e ver o Emerson atrás de você. Porque aí você sabe que a partir daquele momento você não pode errar mais. Porque ele, se errar, ele passa. E o Lauda teve essa característica, né? Ele competiu. Exatamente. E venceu, né? Os 13 maiores pilotos brasileiros de todos os tempos, né? Que justamente Emerson, Piquet e Senna. Você pode discordar quem foi o melhor, né? Mas você não pode discordar quem está entre esses três, né? E Lauda competiu com esses três e venceu os três, o que não é pouca coisa, né? Não. E venceu um outro, que é o quarto, que eu acho o mais maluco de todos, que era o Nigel Mansell. Nigel Mansell, Prost, René Arnoux, Gilles Villeneuve, vários. Rony Peterson, pegou uma geração. Rony Peterson, inclusive, ele também morreu, morreu. E ele tentou tirar o Rony, ele conseguiu tirar o Rony Peterson dentro do carro. Você vê como o Lauda era o Niki Lauda era um cara querido por suas atitudes. E a vida dele tem Júlio César, o personagem, uma peça famosa de Shakespeare, né, que ele se baseia no personagem real, né, lógico. E Júlio César fala, certa autora da peça, não vou lembrar o ato e a cena, em que ele fala: o homem covarde morre várias vezes durante a vida. O homem corajoso não, ele morre uma vez só. Acho que com poucas pessoas que eu conheci, Lauda encarnou isso, né? Morreu uma vez só, né? A morte, quando pegou ele antes, ele ultrapassou a morte, parece que é campeão do mundo mais 2 vezes. Exatamente. Morreu uma vez só. Bonita essa homenagem ao... Foi bom você ter lembrado isso, porque eu sei que você gosta, sei que você gostava. E ontem eu falei aqui um pouco também, não quis me estender muito, porque eu tinha sido... E o nome bonito também, eu me lembro disso que eu ficava criança falando, Andreas Nicolas Lauda. Andreas Nicolas Lauda. Um nome nobre, como se o nome guardasse a nobreza que a aparência, após o acidente, não... Tirou, né? Mas o nome guardava, eu achava, sempre achei isso muito bonito. E outra coisa bacana do Lauda é o seguinte, ele sempre teve, até por conta daquele dente, um pouquinho parecia um coelhinho, dentuço, dentuço, ele sempre teve um aspecto assim de mal-humorado, mas não, ele era um sujeito gozador. Ele, na última vez que o Piquet... austríaco, né? Austríaco, claro. A última vez que o Piquet ligou para ele, falou assim: Piquet, eu não acredito, você continua fazendo filho, para com isso. Porque o Piquet já tem 9, né? Ele realmente era um cara assim, de muito bom humor. Acho uma pena, uma perda. Pena. Mas marcou uma época, né? 70 anos e aquela coisa, disseram que os médicos disseram que não tinha muito a ver com um acidente. Tinha. Mas foi o mesmo pulmão, né? Foi o mesmo pulmão. Problema de pulmão e renal, né? Foi o mesmo pulmão. O mesmo pulmão, Bom, Aloysio, são 7h19, vamos fazer agora, ficou a grande homenagem aqui, dentro do que a gente pode fazer de homenagem ao Lauda, né? Porque o Lauda é tão grande, mas nós vamos ao intervalo, porque temos uma grande entrevista a partir de agora, um papo, vai ser muito bacana. Os três aqui, definir quem é o primeiro, quem é a primeira vítima. Bom, vamos ao intervalo, voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. A atualidade é a bioenergia. É a grande transformação que movimenta a indústria sucro-alcooleira. A nova